família, pastor Maurício novamente, porque não, como sempre, fui saudando com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e desde já agradecendo aí a Deus, né, por mais um conteúdo que Ele tem nos dado. E o conteúdo de hoje é algo bem interessante que eu vou estar passando para vocês, a minha experiência, isso mesmo. Eu vou estar passando aqui um pouco da minha experiência de alguns assuntos, já estou ali selecionado por Isaías, né, e antes que nós entrássemos no assunto, eu gostaria de falar para você que não é inscrito no canal, se inscreva, aperta o sininho aí para deixar as notificações para nós e deixe o like para nós, tá certo? Para ajudar o canal, tá ok? Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu tenho uma leitura bíblica, né, para vocês e para todos aqueles que querem aprender algo dentro da Escritura Sagrada. Eu costumo dizer que esses dois versículos são os versículos chave para quem quer ter uma vida com Cristo Jesus dentro da Bíblia. Convido você para vir comigo para o livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19. Olha o que diz assim, olha: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar em alguma coisa, Deus o fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ou seja, o escritor, por meio do Espírito de Deus, está falando desse livro, ou seja, da Bíblia Sagrada, certo? Ou seja, quem já leu a Bíblia e quem conhece um pouco das Escrituras sabe que muitas pragas, né, estão nesse livro aqui, escrito, e nós corremos o risco quando tentamos aí fazer algo diferenciado, ok? Versículo 19, outro alerta para nós: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirar a sua parte na árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Nós temos uma grande promessa de Deus, visto pelo profeta, pelo apóstolo, né, que ele visualizou a Nova Jerusalém, e tem uma promessa de Deus. Estamos aguardando que essa Nova Jerusalém vai descer do céu, tá certo? Onde vai se tornar morada dos santos, tá certo? E eu quero ter a convicção que não só eu, mas muitos e muitos servos de Deus vão estar ali, tá certo? E agora vamos para o assunto de hoje, né? Ao qual, como eu já falei no início, Isaías selecionou alguns assuntos para nós, ok? Deus abençoe. Olá pessoal, para você que não me conhece, eu me chamo Isaías Marcos e hoje eu selecionei alguns assuntos e meu pai vai estar falando alguma coisa sobre eles, entendeu? Ok, pai, explique para nós sobre servos de Deus. Simples. Hoje nós temos aí uma ideia de ser servo de Deus, né? Nos tornar um servo de Deus, mas se você observar um pouquinho atrás, na leitura em que eu li, já nos dá aí algumas orientações, e eu quero deixar claro, não é fácil, né? Não estou aqui falando de ser crente, não estou falando de ter uma religião. Eu estou falando mediante o assunto que foi abordado, que seria sobre ser um servo de Deus. E hoje ser um servo de Deus, eu não tenho medo de falar isso não, é difícil, tá? É difícil. Ah, você é servo? Sou. Tem muitos aí com títulos, né, de servo de Deus, mas é complicado, porque ser servo de Deus é realmente seguir a Escritura Sagrada, né, e ter uma vida no altar. Ou seja, ser servo de Deus é ser verdadeiramente seguidor do Messias, né? E não dá para ser seguidor do Messias se não tivermos dentro do manuscrito, se nós não tivermos ali dentro da Escritura Sagrada. E não adianta você ter uma religião e achar que a sua religião é certa, ou que a minha religião é certa, ou qual é a religião certa. Não se trata disso, se trata de estar encaixado dentro da Bíblia Sagrada, guardando as leis, guardando os estatutos, os mandamentos. Isso é ser um servo de Deus, e não é fácil, né? Mas eu torço para que todos consigam, mediante as orações, esse número de servos de Deus tem crescido, sim, com certeza, tá bom? Próximo tema ou assunto é Santa Ceia. Tratando-se de Santa Ceia, é bem interessante, porque a gente não encontra na Bíblia essa palavra Santa Ceia. Nós encontramos tema, né, onde o escritor escreve ali Santa Ceia do Senhor,
mas isso foi somente uma ideia surgida pelo escritor. Mas se nós formos a fundo, buscarmos sobre ceia do Senhor, nada mais é do que a Páscoa, ou seja, um jantar com Cristo. É o jantar que antecede a morte de Cristo mediante o Cordeiro, ou seja, Ele mesmo se fazendo como Cordeiro de Deus, como último sacrifício de sangue pelos nossos pecados. Se você pegar um pouco a Bíblia, você vai ali no livro de Levítico, você vê falar sobre o bode expiatório, onde por meio do sacerdote era transmitido o pecado, a culpa sobre o bode. Depois o bode ia às montanhas e ali era em sacrifício pelos caçadores, e a pessoa acreditava que seus pecados estariam perdoados. Essa maneira de perdoar pecado veio até Cristo, e Cristo, por meio de Deus, se fez como Cordeiro vivo, e ali sim foi feito um sacrifício pelos nossos pecados, tá certo? Mas assim, o que na verdade é essa pergunta? Santa Ceia não existe, mas existe a ceia do Senhor. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre ceia versus Santa Ceia, sobre Páscoa, que nada mais é que a mesma concordância, ou seja, a saída da Santa Ceia, da Páscoa, e a entrada da Santa Ceia, se tornando nada mais do que um jantar de comemoração para o povo que era liberto. Você tem uma ideia, alguns ministérios levam a sério esse negócio de ceia, né? Porque, segundo a Bíblia, a ceia é para os que estão libertos, isso mesmo. Ou seja, a Páscoa serviu para quê? Para comemorar a libertação do povo do Egito. E hoje também para nós, a ceia, ela vem como uma festa comemorativa para nós comemorarmos a saída do Egito para Cristo, ou seja, a saída do mundo para Cristo. Mas infelizmente, né, meu irmão, tem muitas das congregações comendo a Santa Ceia, como dizem, comendo a Páscoa do Senhor de qualquer maneira. E Paulo diz isso, né? Paulo diz que alguém que faz tal coisa come e bebe para a própria condenação. Lembrando que isso cabe muito aos líderes, que tem que realmente, o pastor está ali para qualificar aqueles que realmente são dignos de tomar a ceia do Senhor, de comer a ceia, de participar desse jantar, que nada mais é uma comemoração para os que estão libertos. Ceia não é para tomar, para ser liberto. A ceia é para os participantes que estão libertos. Isso é ceia do Senhor, ok? O assunto é jejum. Jejum. Eu vou ser bem rápido esse assunto de jejum. Eu vou estar sempre falando isso, orientando sobre os vídeos aqui em cima. Tem um vídeo que eu falo realmente sobre o jejum, e eu tentei aproximar muito a Igreja de Cristo com o jejum. E eu vou ser direto, né? Jejum, ele não serve, vamos supor assim, para o que está sendo feito hoje, né? O povo está fazendo jejum como se fosse uma troca com Deus. A pessoa quer comprar um carro e jejuma pela benção, quer uma cura e jejuma pela benção. O filho está endemoniado, eles acham que jejuando o demônio vai sair. Ah, pastor, mas tem uma parte na Bíblia que o Senhor diz que essa caça de demônio só sai por meio de jejum e oração. Então, tranquilo, Cristo nunca errou, nunca vai errar, Ele está corretamente certo. Inclusive, se você observar, quando Cristo vai ao monte, às montanhas, se ausentar da humanidade, amando do Espírito de Deus, que nada mais é que é o próprio Deus, o tema diz que Deus levou o Filho a entregar a Satanás, ou seja, o Espírito Santo levou ele a ser entregue a Satanás. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, mas se você observar essa leitura de Mateus capítulo 4, você vai ver que o intuito de Cristo, ou melhor, o objetivo de Deus era que Cristo se aproximasse o máximo de Deus e a manifestação de Deus fosse real na vida de Cristo. E sim, pastor, e o jejum? O jejum de Isaías, ele é bem claro quando ele diz que o jejum serve unicamente, preste bem atenção, serve unicamente para você se aproximar de Deus. Quando você se consagra, quando você jejuma, quando você se ausenta do alimento, matando a carne,
fortalecendo o espírito, você se aproxima de Deus. Lembra de Pedro? Diz até que a sombra de Pedro curava. Não era a sombra de Pedro, era por onde Pedro passava e o alcance da sua sombra, ou seja, pela unção que estava sobre ele. Agora eu digo para você, se existe uma coisa que traz a você o jejum, é a unção de Cristo. Pode ter certeza que para aqueles que realmente jejuam e se consagram, são cheios da unção. Tanto cheio da unção, acontece milagre. Ou seja, jejum serve unicamente para você se aproximar do Eterno, ficar ali pertinho de Deus, ok? E pessoal, lembrando, se você tiver algum interesse de conhecer mais sobre esses assuntos, vai estar aqui no canal, tá bom? Deixa o like. Próximo tema é oração. Oração. Ainda numa linguagem popular cristã, eu diria, como sempre, né? A oração é a chave da vitória. A oração é aquele contato com Deus, né? que te aproxima você dos seus ideais, certo? Aí sim, lembra de Ana, né? Ana, ela foi real quando ela disse que era uma mulher atribulada de espírito, mas porém não cessava de buscar o Senhor. Eli, que era o pastor sacerdote da época, teve ela como embriagada, mas Deus o entendeu com a sinceridade daquela mulher em oração, se aproximou de Deus. Outro exemplo, Elias, quando manda o obreiro subir as montanhas, os montes, para avisar Acabe, que tinha algum tempo que não chovia, ele disse, avisa Acabe que vai vir uma grande chuva. E o menino subia e descia e não via chuva nenhuma. Mas a insistência da oração do profeta fez com que aquele menino visse uma nuvem como a mão de Deus. Isso é interessante. A gente vê ali a oração surgindo efeito. Então, a oração ainda assim como eu falei, a chave da vitória do crente. Ok, casamento. Casamento. Hoje, falando um pouco de casamento para os jovens, né, eu, graças a Deus, né, apesar de jovem, bonito, né, já estou casado e graças a Deus pelo meu casamento, louvo a Deus por isso, porque sei que foi Deus quem me trouxe, foi Deus quem proveu. Mas casamento hoje eu aconselho aos jovens, a você que é viúvo, né, que quer casar novamente, espera um pouquinho no Senhor, espera Deus assim trazer a tão sonhada varoa ou varão. Por quê? Porque segundo a Bíblia, eu costumo até brincar, é um tiro só, né? Você só tem uma bala na agulha, só tem uma bala na agulha. Se você errar, você vai adquirir para você sofrimento e vai adquirir sérios problemas com Cristo mediante a salvação. Eu entendo a Bíblia de uma maneira que poucos entendem, vou dizer poucos, né? Muitos entendem também. Que o casamento, quando ele cria uma separação, ele leva a uma certa condenação, 4 pessoas, né? 4 pessoas. Esse é o perigo, né? Pessoa que está separada e aquele que casa com que está separado, é bem complicado. Mas pastor, mas a Bíblia diz se a pessoa não dá para viver junto, que o separe. Não, Cristo disse isso sim, que melhor morar só, né, num deserto, mas com tranquilidade. Mas ele não dá o direito de casar de novo. Esse é o problema. Pastores, eu quero trazer essa explicação, como eu falei, mediante a minha experiência, porque, na verdade, esses casamentos que acontecem dentro das igrejas evangélicas, que os pastores estão casando as pessoas novamente, é isso que dá força para a próxima separação. Se eu casei com alguém, não estou bem com essa pessoa, mas eu estou congregando, e eu sei que se eu separar dessa pessoa, o meu pastor vai me casar com outra pessoa, esse pastor, querendo ou não, ele me dá um apoio para a separação. Então, pastor, não apoie não, pastor. Não apoie a separação e nem faça o segundo casamento, pastor. Pense nisso, não faça o segundo casamento, porque isso é sério e você pode responder também lá no futuro. Casamento é único. Jovem, pense nisso, a varoa está vindo, mas espera no Senhor, tá certo? O próximo tema é Filhos Santos. Eu tenho também um vídeo que fala sobre Filhos Santos, né? E nesse
nesse vídeo eu ensino como crescer um filho em santificação. Você pode estar aí perguntando, você que me conhece, beijão no coração, um abraço. Pastor, e seus filhos são santos? Irmão, veja bem, a santificação ela é única e ela é individual, mas quando se trata de pai e mãe, realmente cabe a nós sim, papai e mamãe, porque temos que ensinar. A Bíblia diz que o pai deve ensinar o filho o caminho que ele deve andar. Então, como que meus filhos adquirem a santificação? Por meio de mim, mediante o meu ensinamento para Cristo, que eles se aproximam do eterno. Ou seja, se nós temos filhos, não levamos para eles os ensinamentos bíblicos, ele não tem como se aproximar de Cristo, fica difícil para eles serem santos. Mas quando a mãe e o pai traz esses meninos, eu tenho um vídeo aqui que fala sobre filhos santos, né? E lá eu explico, quando o pai e a mãe se esforçam o máximo para levar esses meninos a Cristo Jesus, mediante a Bíblia, sim, eles se tornam santos, sim. Então, olha, eu quero aqui só dar uma pausa e voltar um pouquinho. Eu sei que talvez você não vai concordar comigo, mas há pessoas que têm um tema dentro dele que diz santo só Jesus. Quantas pessoas falam sobre isso? Santo mesmo só Jesus. Jesus não disse isso. Ele disse que você pode ser santo. Ele disse ser de santo como eu sou santo. Mas o que é ser santo? Talvez o Isaías não tenha esse assunto, mas o que é ser santo? É simples. Ser separado do pecado. Ser de santo como eu sou santo. O necessário é que tu se separe do pecado como eu me separei, Cristo falando. Então, quando você se ausenta do pecado, você adquire uma santificação. Tá certo? Deus abençoe. O próximo tema é família. Família, filhos, casamento, divórcio. Isso é tudo aí dentro do mesmo assunto. E o engraçado de família é que hoje, eu digo, a família tradicional, a família, ela está perdendo seus conceitos, né? E eu volto a falar, lembrar de um pastor que eu conheci, e esse pastor ele falou algo interessante. Ele disse que estava pregando e ele deu um tema, ele titularizou a sua pregação: família é mesa. Família é mesa. Eu não entendi muita coisa, mas ele foi explicando e eu concordei com ele. A mesa faz parte da família. É ao redor da mesa que o filho e o pai descobrem a seriedade que há entre um e outro. Isso tem acabado. Na minha casa, pela misericórdia de Deus, ainda a gente faz isso muito pouco, não muito. A gente não tem esse hábito tradicional, mas sempre nós estamos se reunindo para a janta, para o almoço. Mas hoje 90% das famílias pegam os seus pratos de comida e vão à televisão, ao celular, para a cama, né? Eles se ausentam das pessoas, né? E não tem aquele tempo, né, com os pais, com os próprios irmãos. Então, família é união, né? O que é família? É união. Se não haver uma união, a família ela se quebra. E há alguns princípios da antiguidade que a mesa, né, lembrando do meu pastor, a mesa, ela traz essa união, para a família. Então isso aí, família é união. É batismo nas águas. Batismo nas águas, eu tenho, né, também um vídeo que fala sobre batismo nas águas, e há alguns pastores a comentar que o batismo nas águas não salva, o ladrão da cruz não foi batizado. Não vou mexer sobre isso, mas porque são atitudes de Deus, né? Se Deus quiser te salvar sem o batismo, quem sou eu, né? Ele é Deus, né? Mas batismo nas águas é algo muito sério, né? E nós temos um ministério, né, onde o nosso estatuto rege que os líderes, os pastores devem batizar somente maior de 18, né? E outros requisitos mais. Na verdade, o batismo ele nem salva e nem liberta,
O batismo é para mulheres e homens salvos e libertos. Ah, pastor, mas aquele povo que ia até João Batista, aquele povo sabia o que eles queriam. Você percebe que ali tinha uma multidão, mas nem todos iam se batizar. Há muitas igrejas que têm uma multidão, mas nem todos estão preparados para o batismo. De idade, morando junto, pessoas na fornicação, namoro antes do tempo. Tem uma série de coisas que impedem o batismo. Por quê? O batismo, ele é um símbolo da libertação. Após o batismo, qual o próximo passo? A Páscoa do Senhor, ou seja, a ceia do Senhor. Você sai das águas como um homem liberto e você vai comemorar com a ceia do Senhor. Agora eu te digo, só para levantar esse quebra-cabeça aqui, na sua congregação, você serve a ceia para quem não é batizado? Eu acredito que não. Então, se a pessoa precisa descer as águas para tomar da ceia, então ele está dizendo que está liberto, porque para tomar a ceia tem que estar liberto. Então, pastor, o meu conselho aqui é: você é líder, você é o líder, você é a pessoa que o seu líder, que Deus confiou. Então vamos fazer aí uma observação, porque para tomar ceia tem que estar liberto, para descer as águas tem que estar liberto. Quanto à idade, por que eu desço as águas 18 anos? Porque, pastor, o meu líder, um garoto de menos de 18 anos, uma garota menos de 18 anos, ela fica mais favorável ao inimigo a mudar de ideia. O batismo é coisa séria. Então leve isso, você que não é batizado, está aqui meu conselho. Se conserte mediante Cristo. Não é o batismo que vai te consertar, você tem que descer as águas consertado, tá bom, meu filho, para você poder participar da ceia do Senhor. O tema é divórcio. Eu começo falando sobre isso, dando um nome para divórcio. O nome do divórcio é ferramenta do diabo. Isso mesmo. É uma ferramenta na mão de Satanás. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo pegou essa ferramenta e ele usa continuamente. Mais de 90% dos casais se separam usando o diabo usando essa ferramenta, e é uma ferramenta forte, mas eu quero trazer algo com rapidez e chamar a tua atenção. Preste muita atenção nisso. Eu quero falar aqui pausadamente para você entender. Pastor, você que já realiza casamentos, pastor, eu quero perguntar para o Senhor: que base bíblica que o Senhor tem para realizar o segundo casamento? Eu vou responder: nenhuma. Essa é a realidade. O Senhor não tem nenhuma base bíblica. Não estou aqui com uma afronta de maneira nenhuma. Eu estou dizendo aqui, pastor, quando o Senhor quando o Senhor faz o segundo casamento, você está dizendo para as pessoas que estão assistindo o segundo casamento que elas podem se separar, que o Senhor casa elas de novo. Pastor, o Senhor é inteligente. Eu estou falando casamentos em Cristo. Não é aquele casamento que vem de outras religiões, casamento que vem, me perdoe aqui, nada contra, viu? Não tenho nada contra esse povo. Pessoal que vem da Umbanda, pessoal que vem do Candomblé, pessoal que vem aí de outras religiões como Buda e outras paralelas, né? A própria Igreja Católica, onde a religião cristã, do cristianismo, né? É necessário você se enquadrar no manuscrito, tá certo? Estou falando desse casamento, estou falando de um casamento que é feito em Cristo, por meio dos pastores. Depois esse casamento se separa e esse pastor vai lá e casa novamente. Meu amado, separar você pode, casar de novo não. Ah, pastor, não dá mais para viver com a minha mulher, eu posso separar? Paulo diz: tudo posso. Então se você quer, faça isso. Eu quero te perguntar, antes da separação, você tem gabarito? Você tem um particular com Deus para que você permaneça só fazendo a obra de Deus? Então casar, aí você já sai fora do que diz a palavra do Senhor. Amém? Um abraço. O próximo tema é salvação. Salvação é um conteúdo muito forte, porque ela é individual. A salvação, ela é algo
de você e Deus. A salvação, ela depende de você mediante o teu conhecimento em Cristo e o teu querer. Salvação, ela é conquistada mediante uma fé em Cristo Jesus. Eu falo sobre isso na salvação aqui, sim, e eu falo sobre fé e salvação. A fé que salva, não é a fé que cura, mas a fé que te leva à salvação. Porque pela fé tu se aproxima em Cristo. Estando próximo de Cristo, você adquire a salvação por meio de Cristo, mediante a fé. Então, salvação é tão sério porque não é para todos, é para muitos. Pastor, salvação não é para todos? Não, é para muitos. Ou seja, se tu usa a palavra todos, são para todos aqueles que receberam Cristo Jesus como Filho do Eterno. Ok? Isso é salvação. Mas salvação requer muito de nós. Mas pense que a salvação é algo que está aqui, e antes da salvação tem muitos degraus, muitos degraus para você subir, né? Como eu vou ser rápido, vem o primeiro degrau do escolher uma congregação, olha que lindo, né? Depois o aceitar a Cristo como verdadeiro Salvador, o batismo, olha que eu estou me aproximando, o batismo. Nesse meio termo eu estou conseguindo conquistar a minha fé para que eu chegue na ceia do Senhor. Cada passo que eu dou, eu vou me aproximando da salvação. Ou seja, é conquistado. Então conquista a sua salvação, tá bom? O próximo tema é discípulo. Discípulos, ser discípulo. A Bíblia diz que Cristo escolheu os seus 13 discípulos. Pastor, não era 12? Sim, continua sendo 12. Mas houve aí a perca de um e Cristo substituiu, né? Então permanecemos ali com os 12 mediante os 13, mas na escolha de Cristo. Cristo me escolheu como discípulo. E escolheu você, porque ser escolhido por Cristo não significa que você vai permanecer até o fim. Judas foi escolhido por Cristo, mas ele decidiu não ficar até o fim. Então cabe a você. Se você já sabe que Cristo lhe escolheu como discípulo, meus parabéns. Agora, a luta é você permanecer com Cristo para ser um verdadeiro discípulo. E para ser um verdadeiro discípulo, tem que se tornar seguidor de Cristo. E para se tornar um seguidor de Cristo, tem que fazer, segundo a Bíblia, mediante as ordenâncias e os mandamentos da palavra do Senhor, ok? O tema e o penúltimo é dízimos. Que bom, né? Antes de levar esse assunto, eu já quero aqui agradecer, muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Nosso canal tá show de bola, muito obrigado, porque sem você, nosso canal não ia chegar a lugar nenhum, né? Então, ajuda nós, não se esqueça aí. Deixa o like aí, por favor, né? Assiste até o final e deixa um joinha. Aí vamos lá, dízimo. Existem algumas denominações que não creem no dízimo, ou que não recebem o dízimo, ou que não precisam do dízimo. Você vai pregar o dízimo. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre dízimo, né? Assiste lá, é legal, bacana, assiste lá, tu vai aprender um pouquinho. E as pessoas, se falam de dízimo, eles já falam logo, mas isso é Velho Testamento. Eu não estou aqui para cumprir a lei, mas para cumprir Cristo pela graça. Eu já quero dizer para você aqui, esquece, dízimo não é lei. Dízimo não é lei. Dízimo é mandamento. Pastor? Sim. Lá no vídeo eu explico isso, mas já que você está aqui, eu quero falar para você por quê. A lei, ela foi depois de Moisés. Quem criou a prática do dízimo foi Deus, mediante Abraão. Quando Abraão vem da guerra, eu já expliquei sobre isso, e dá o dízimo para Melquisedeque. Então, só para nós fechar aqui com chave de ouro, para você aprender uma coisa: dízimo não é lei,
dízimo é mandamento, dízimo é ordenância. Então, se você cumpre os mandamentos, é necessário você cumprir a ordenância de devolver o dízimo do Senhor. Tá certo? Paramos por aqui. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Sou grato, né, por esse assunto. Eu acredito ter ajudado alguns, né? Essa é um pouquinho da minha experiência com o Senhor, tá certo? E nós estamos aqui exatamente para tentar passar para vocês o que aprendemos, né? E aqui é a minha experiência mediante tudo que eu aprendi, e quero assim agradecer a Deus e pedir a Deus que esse assunto venha servir para você, para a glória de Deus, tá certo? E desde já agradeço mais uma vez. Não se esqueça de nos ajudar e deixando o like, tá bom? Um abração, beijão no coração do pastor Maurício aí, tá certo? Pessoal, se você conseguiu chegar aqui até o final, se inscreve, deixa o like, compartilha. E não se esquece de ir no canal e ver todos os sistemas, tá bom? Muito obrigado.